Olá, boa noite. Vamos começar a nossa aula de bases físicas e tecnológicas aplicadas aos raios-x convencionais. Essa é geralmente a minha primeira aula de equipamentos acessórios radiológicos e é a partir dela que geralmente a gente começa a estudar a base do funcionamento dos aparelhos convencionais de raio-x. Essa aula é para dar um suporte, né? Geralmente a gente trabalha com essa parte, né, diretamente na sala de aula, mas qualquer dúvida pode entrar nos comentários ou mesmo mandar pelo e-mail, que eu geralmente deixo no final, ou mesmo procurar pessoalmente, certo? Vamos lá. O conceito básico de uma sala de raio-x. Então, toda sala de raio-x convencional tem essas mesmas estruturas que a gente tem na imagem, o painel de controle, a barreira de proteção, que é uma maneira de proteger o técnico, né, o operador das técnicas, o gerador, que a gente vai falar também dessa etapa, e a etapa final, que é o tubo de raio-x. Então, todo o conceito básico, não importa a marca, em geral o modelo desse equipamento, ele tem sempre esse mesmo modelo padrão: painel de controle, gerador, tubos de raio-x. Esse é o conceito básico, tá, de um modelo de uma sala de raio-x. Bom, as propriedades fundamentais do raio-x é o primeiro item que a gente entra nessa parte. O que a gente quer dizer com essa parte? A gente coloca como situações comuns que a gente coloca aplicado aos raios-x. Esse aqui a gente fala que é o modelo da característica física, né? Devido ao seu comprimento de onda extremamente curto, são capazes de penetrar materiais que absorvem ou refletem a luz visível. Então, essa é uma característica que o Röntgen descobriu, né? E isso que proporcionou o que a gente tem até hoje, a essa tecnologia. Fazem florescer algumas substâncias, por exemplo, o fósforo, né? Isto é, emitem radiação de maior comprimento de onda, ou seja, a luz. Então, esse era o objetivo de estudo de Röntgen. Ele conseguia observar que existia alguma coisa que conseguia fluorescer as suas películas, e a partir daí ele descobriu os raios-x. Isso é um elemento até hoje utilizado, o sistema de fluorescência sobre camada de fósforo. A gente tem os ecrãs que trabalham a partir desse elemento, e então a partir daí que a gente tem também um sistema dos ecrãs que aceleram o processo de produção da imagem latente. Assim como a luz, podem produzir imagem no filme fotográfico, que poderá se tornar visível através da revelação. Os raios-x, então, sem a luz, também podem produzir imagem latente em um filme fotográfico. Essa é uma das características dele também. E por último, produzem mudanças biológicas. Essas mudanças são valiosas em radioterapia, mas necessita de cuidados em seu uso. É uma característica também que a gente tem. Hoje os equipamentos que a gente utiliza em radioterapia são a base de raio-x. Eles são mais eficientes, demonstram manuseio melhor. Enfim, a gente tem uma característica que coloca a radioterapia agora na utilização de raio-x. Bom, componentes do tubo de raio-x. O tubo de raio-x ele é composto de duas partes. A gente fala do ânodo e do cátodo. Os principais componentes da ampola então vêm da parte com filamento fonte, emissora de elétrons, e uma parte que é o alvo, né? Então a parte do filamento é a parte do cátodo, sendo que esse alvo, onde tem a interação desses elétrons, é o ânodo. O tubo de raio-x deve ser mantido a vácuo, é uma característica do tubo. A grande importância do vácuo é para que ele não sofra uma redução na sua velocidade. Se ele interagir com algum gás, principalmente o oxigênio, ele vai ter uma redução da sua velocidade. Então, ele é uma característica fundamental que ele seja totalmente a vácuo. Aqui temos a imagem da ampola, no nosso tubo de raio-x. Temos dois desenhos característicos assim, com tubo mais comuns e de uma ampola menor, né? Esse é o desenho temático também, onde tem a distribuição das partes, né? Ânodo, essa parte positiva, cátodo, parte negativa, onde se encontram os filamentos, né? A janela é onde é a saída então dos fótons de raio-x, o vácuo, como eu falei anteriormente, que é necessário, o vidro, que também tem uma característica diferente, o alvo, que é essa parte frontal, é onde tem a interação desses elétrons em toda a sua característica.
A ampola fornece o suporte estrutural do cátodo, ou lado negativo, sendo o lado positivo. A espessura do vidro deve ser resistente ao calor intenso, com a pressão também criada pelo interior do seu interior. E também a ampola é envolvida de ferro e alumínio, a carcaça de chumbo geralmente pode de 3 a 4 milímetros, de forma que vai evitar a fuga de radiação. Essa espessura já é planejada justamente para isso. E por último, a sua estrutura fornece suficiente insuflação elétrica. Isso aí minimiza então os choques, né? Esses potenciais choques que podem ser letais aos operadores, aos técnicos em geral. Essa é a ampola que a gente mostrou anteriormente, né? A parte do cátodo, onde tem os filamentos, essa parte do ânodo, a parte positiva, que ela vai ter interação, a parte do alvo e, como todas as características que a gente falou anteriormente, o vácuo, o vidro que é diferente, a parte da janela que é externa, e esse é o desenho que a gente tem do cabeçote, geralmente feito de chumbo, com a nossa ampola lá dentro produzindo o raio-x. Com grande quantidade de calor são geradas devido às técnicas e o alto valor de MA das exposições sequenciais, é necessário então empregar métodos de refrigeração. Esse calor, a gente precisa dissipar ele rapidamente. Só que, no entanto, o ânodo tem uma capacidade finita, ou seja, limitada de sustentar esse calor, esse aquecimento gerado, antes de ocorrer algum dano a ela. Então, o calor que é produzido é tão grande, tão intenso, que pode ocorrer danos, né? A quantidade de calor gerado no ânodo depende também do KV, do MA, tempo de exposição que é aplicado, tipo de gerador ou até mesmo o número de exposições que é feito durante as rápidas sucessões de disparo. As técnicas que nós trabalhamos em geral pode gerar então esse calor intenso. Então, para fornecer essa insuflação adicional, remover o calor gerado dentro do tubo em si do óleo ao redor da nossa ampola que você vê aqui, ela é banhada de óleo, justamente para sustentar não seria a palavra, ou seja, para poder receber esse calor e poder dissipar rapidamente. Então, é utilizado o óleo ao redor da nossa ampola, dentro do nosso tubo. E para esse óleo, ele tem que ficar circulando, né? E existem expansores enfimatifólios que permitem a expansão térmica do óleo, ou seja, ele recebe o calor, né, do tubo, ele é refrigerado e continua circulando, garantindo uma pressão relativamente constante. Então, quem faz a circulação desse óleo, que permite que ele seja refrigerado e recolocado novamente dentro da ampola, são os expansores. Ele tem formato de foles e permite que esse calor então seja retirado através do óleo. Característica da ampola. Bom, você já mostrou, não sei se vocês já conhecem como é uma ampola de raio-x, né? A gente tem uma na sala que a gente utiliza para poder, de forma temática, poder mostrar como é que a gente tem a carcaça mostrando internamente a nossa ampola, como é que ela é montada lá dentro. Essa é a parte da janela onde vai ser produzido os raios-x. Essa parte branca que a gente consegue ver, essa parte externa, ela é feita de chumbo, então protege então a fuga de radiação. Aqui está a nossa ampola montada estruturalmente, com seu lado ânodo com cátodo também. Enfim, o sistema emissor de raio-x, que é uma carcaça de metal, ou, né, o vidro também, que são utilizados, é aproximadamente 30-50 e uma largura de 20 de diâmetro, essa característica em centímetros. É feito de cristal pirex. O pirex ele é um vidro baseado no borosilicato, que é utilizado também nessa parte de resistência ao calor, um vidro bem diferente. Garante o vácuo dentro do tubo e proporciona a produção de raio-x mais eficientemente. A vida longa desse tubo quer dizer que a gente pode trabalhar sucessivamente sem que vai danificar o sistema. Em alguns locais o tubo dura mais de ano, dependendo da forma como é utilizado, né? As técnicas que são utilizadas, ele pode durar mais de anos, mas existem equipamentos que ele rapidamente também estraga, né? Tomografia, por exemplo, é um tipo de tubo que se acaba rápido. Já no sistema convencional, o mamografia entre ossos, a gente tem a duração maior. Então, o tubo de raio-x é formado por ampola, um tubo de vidro revestido de chumbo. Entre o chumbo e a ampola há o óleo em seu interior, há o filamento que é na base de tungstênio. A gente vai falar melhor do tungstênio.
sequencialmente e totalmente a vácuo. Bom, o cátodo e o filamento emissor. Essa é a parte que a gente começa a dividir o tubo internamente. O filamento faz parte do cátodo, essa parte negativa. É por aqui que passa a corrente elétrica, que vai gerar o aquecimento do filamento e vai gerar o desprendimento desses elétrons. Aqui a gente tem um formato espiral, né? Ou melhor dizendo, helicoidal, que é a corrente passando por aqui vai gerar o aquecimento e desprendimento desses elétrons. Na maioria dos tubos de raio-x, o filamento emissor do cátodo apresenta o formato helicoidal, então aproximadamente de 0,2 milímetros a cerca até mesmo de 1 centímetro de comprimento. Essa é uma apresentação que a gente tem do filamento. Quanto à corrente elétrica, ele pode fluir geralmente 2 a 5 amperes, ocorre uma elevação da sua temperatura, então ele pode ir de 2.200 graus até 3.370, quase 3.400 graus Celsius. É um calor muito alto, portanto a escolha do tungstênio como material que constitui o cátodo deve ser devido a seu alto ponto de fusão. A maioria dos tubos de raio-x contém 2 filamentos. Existem tubos que têm um só, geralmente os tubos que a gente trabalha com não precisa basicamente modificar, né? A gente coloca como filamento fino ou filamento grosso. A apresentação dá para ver pela imagem, filamento único. Pode apresentar filamento fino com ao lado do outro, né, se aparecer na apresentação, ou geralmente com essa apresentação do lado e o grosso do outro. Esse aqui a gente tem uma imagem do tubo com filamento de comprimento menor, a capa focalizadora que mantém os elétrons direcionados a um lado só, né? E o filamento maior. Esse é o maior e esse é o menor. Então ele apresenta em formato dessa molinha, né? Essas molinhas e que vai ter a passagem de corrente sobre elas. A escolha do filamento deve ser determinada automaticamente pelo tubo, pela corrente selecionada. Então alguns equipamentos não tem necessidade de você modificar, outros já têm essa capacidade, né, de automaticamente você poder trabalhar com ele. O filamento fino tem uma característica geralmente de alta definição. A gente tem uma imagem aqui de um carpo, uma fratura, e essas fraturas geralmente exigem um pouco mais de definição nessa imagem, exige mais detalhes sobre ela. E a escolha do filamento fino é mais interessante. Exames de extremidade que a gente detalha esse tipo de fratura é bem melhor utilizado. É uma dica que a gente tem, né? Com isso, os elétrons que atingem apenas uma pequena região da seção do choque, ele oferece uma qualidade melhor. Ele limita, né, a quantidade de elétrons e torna, então, uma definição bem mais bonita que a gente tem nas imagens. Já o filamento grosso, ele tem uma apresentação diferente, né? Estruturas como o abdômen, o tórax. Quanto é importante manter o MA com o tempo de exposição possível, o tórax, por exemplo, pediátrico, a gente tem que trabalhar com o MA bem rápido, para evitar que cause algum artefato, né? É comum a gente trabalhar com essas técnicas. Então, você trabalha com MAS mais alto, porém, ele vai oferecer mais elétrons também nessa corrente. Quando há necessidade de quantidade de tubos mais alta e tempo de exposição mais curtos, deve-se utilizar o filamento grosso. Então, nessas estruturas, como a gente tem um abdômen, que é uma estrutura maior, né, que tem que pegar a parte superior do tórax, a parte inferior do abdômen. Então, como é uma estrutura grande, você vai ter que utilizar maiores correntes também. Automaticamente o filamento grosso oferece então um número maior de elétrons, né? Só que tem um porém, né? Com menos possibilidade de visualização de detalhes nessas imagens. Ele não torna tão eficiente ver aquelas definições pequenas como a gente tem no filamento fino, né? Em comparação que a gente vê as fraturas em geral, que é um exame utilizado mais em parte óssea. O filamento é campeão, sendo que estruturas grandes e tempos mais curtos, o filamento grosso é o mais empregado. Ânodo é referido como alvo de interação dos elétrons, ou seja, o local que ocorre a colisão do feixe e produção do raio-x. Então, a interação que vem dos filamentos, da parte do cátodo, agora vai interagir com o ânodo. Essa é um desenho que a gente tem do disco do anodo, né? O anodo, a produção geralmente de raio-x é aproximadamente 99% de energia cinética, né? Essa energia cinética ela é dissipada em forma de calor, portanto o material
constituinte do alvo deve ser também alto, ou seja, o material mais empregado também é o tungstênio. Assim como o filamento do cátodo é o tungstênio, aqui também essa parte frontal do disco aqui também é o tungstênio, devido ao seu alto calor produzido. Essa energia, grande parte, pode danificar o ânodo. A gente vê as imagens aqui que tem alguns detalhes, né, corrosão que vai acontecendo dessa, né? Aqui a gente tem ele novo e aqui com o passar do tempo ele vai danificando, né? Mostrando aqui os detalhes também, e a partir daí pode levar ao dano ao nosso ânodo. O ânodo é constituído de placas de tungstênio incorporado a uma placa de cobre, então essa parte frontal é tungstênio, mais atrás dele também existem outros elementos como o cobre. As áreas de interação do alvo é denominado de trilhas, essa parte azul aqui chamamos de trilha. Dá para notar aqui também que ela é um pouco mais áspera, mais ríspida, sendo que a gente tem uma placa mais esmaltada internamente, as quais geralmente de 1 a 1,5 cm de comprimento e poucos milímetros de espessura. O ânodo ele é dividido em dois tipos, fixo ou estacionários, como quiser chamar. Possuem alvo fixo utilizado nos sistemas aparelhos portáteis, odontológicos também, e os demais equipamentos de alvos rotatórios. Essa é uma ampola que mostra um ânodo fixo, né? Geralmente também tem um filamento único, né? Tem essa característica bem peculiar, né? Parece uma garrafinha. Já no sistema que tem o ânodo rotacionário, já tem uma característica diferente, né? Esse é o mais comum. Existe o rotor que mantém a área do disco girando sempre constantemente, né? O ânodo rotacionário ou giratório ele oferece uma superfície de impacto nova para os elétrons. Dessa maneira, a área de interação, essa superfície, não concentra somente um ponto, como no caso do ânodo fixo. Qual que é a grande vantagem dele? Ele permite assim uma melhor dissipação térmica. O seu giro, então, faz com que dissipe o calor rapidamente. E isso gera menor dano ao tubo e utiliza correntes bem maiores. Essa é a grande vantagem dele. Assim, o propósito do ânodo giratório é dispensar o calor produzido durante a exposição sobre essa área em geral. Então, a partir do momento que o ânodo gira em frente aos elétrons, ele consegue dissipar o calor rapidamente, ele oferece menos dano devido a esse calor que é dissipado rapidamente, e a gente também pode utilizar correntes bem maiores também. Então, ele é o top da balada, se a gente for usar uma expressão legal, né? Aqui tem o desenho de como ele oferece o eixo fixo, o rotor, ele vai girando, tendo as suas rotações, né? O estator externo em geral, que mantém ele constantemente girando. Outro detalhe interessante que a gente pode notar, né? Que o rotor pode oferecer de 3.000 a 10.000 rotações por minuto, né? Esse ânodo giratório, então, com a exposição aos elétrons, ele pode girar de 3.000 até 10.000 rotações. Quanto mais rotações, mais RPM ele oferece, mais eficiente ele se torna. Alguns cuidados ao que a gente tem do ânodo pode acontecer. Bom, como a gente falou, as técnicas mais altas, o MA também tem relação ao tipo de gerador, as exposições, são vários fatores que a gente pode colocar nessa situação. Só que o aquecimento elevado do tubo ele pode trazer uma variedade de problemas. Bom, a vaporização desse tungstênio, como ele chega a uma temperatura muito alta, ele pode vaporizar também e pode formar essa crosta ao redor da ampola. Ele fica um aspecto mais escuro. Diminui isso, né? Em geral a gente coloca como diminui a eficiência do tubo e consequentemente também diminui a sua vida útil em condições extremas ao ponto de fusão. Aqui eu peguei uma imagem na internet de como é um tubo, né, transparente. E aqui temos a ampola, com o passar do tempo, ela vai ficando mais escura devido à vaporização do tubo. E consequentemente vai diminuir a sua vida útil, sua eficiência por sinal. Bom, todo tubo a gente trabalha com o princípio do foco linear. A princípio é um pouco físico demais, é muito técnico falar dessa parte. Eu vou adiantar um pouco do assunto. O que acontece no processo do foco linear? A estrutura do foco linear do ânodo ele tem sempre essa angulação básica.
e a gente chama de tamanho efetivo do ponto focal. A interação, o tamanho dos pontos deles vão interagir com essa parte do ângulo e descer. Então é natural que tenha essa angulação do alvo. Bom, o que acontece nesse detalhe do princípio foco linear? Com a velocidade de interação dos elétrons ao ângulo, essa angulação, grande parte da radiação, os elétrons vêm em alta velocidade, vão colidir com o ânodo e vão ser espalhados ao lado contrário. A área do ânodo, essa região aqui, recebe 80% desses fótons, sendo que o raio central, 100%. Só que a parte do ânodo, a parte ao contrário, a parte positiva aqui, ou seja, aliás, a parte negativa, ela vai receber 120%. Então, ela recebe mais fótons em comparação às outras áreas em distribuição. Ela não é uma distribuição igualitária. O que a gente coloca sobre esse princípio do foco linear? A gente aplica o efeito talão. Algumas pessoas conhecem como efeito Hill, ou, em geral. O que é isso? A gente coloca que as estruturas de maior parte do organismo, por exemplo, a coxa, essa parte superior dela tem mais tecido muscular, Sendo que a parte mais distal, que é a parte do joelho, tem menos tecido muscular. Então, aplica-se o efeito Hill, o efeito talão, que para essas partes que recebem, tem mais densidade, tecido muscular, a gente coloca que seja posicionado o paciente na parte do cátodo, porque ela recebe mais fótons. Sendo que a parte do ânodo vai receber menos fótons, a gente coloca a parte mais distal. Então é como se fosse uma distribuição mais uniforme para uma parte que precisa de mais densidade. A parte que precisa de mais densidade, a gente vai colocar mais elétrons. Então esse é o princípio que a gente foca no efeito talão. Quanto menor o tamanho do ponto focal, ou seja, essa angulação aqui, melhor a resolução da imagem. Só que os equipamentos hoje em dia já saem tudo regulado, já sai com esse padrão que seja 6 graus, é um padrão comum. Então, essa característica que a gente tem do princípio do foco linear, que já vem, os equipamentos já são produzidos justamente para que ele seja corrigido essa parte. A princípio, o efeito talão, para quem não conhece, vão se ambientando nessa expressão, o efeito Hill, que a gente aplica então a parte do ânodo, a parte de menos densidade das estruturas, e a parte, sendo que do cátodo, que recebe mais fótons, a gente aplica então a parte proximal, que tem mais densidade. E é isso. Bom, as janelas para aparelhos de raio-x. Essa é a parte geralmente que a gente começa a entender que foi produzido o raio-x e agora ele vai ter que sair para algum lado. A expressão de janela é onde vai passar os fótons de raio-x, onde a gente vai partir o princípio do foco do raio central. Aqui a gente tem uma imagem no fundo, como se tivesse tirado uma fotografia daquela parte depois do tubo, Então aqui a gente começa a notar que é uma parte mais cristalina. O material que compõe essa janela aqui é o berílio. Ele tem uma característica de uma elevada rigidez. Exemplo de aplicações que exploram a propriedade de escudo de calor, então também resiste ao calor. Esse óxido é o único dos materiais cerâmicos, uma vez que combina uma extrema resistividade elétrica e constante dielétrica, uma alta quantidade térmica. Então resiste o calor e resiste a parte elétrica também. A transparência do berílio torna o material útil para janelas ou detectores de raio-x. Então essa estrutura que a gente vê aqui é um material transparente, com semelhança cerâmica, de alta resistência ao calor e eletricidade. O óxido de berílio combina suas elevados pontos de fusão, uma característica interessante que ele é acima de 2.500 graus Celsius. Como o tubo é um sistema superaquecido, essa parte tem que acompanhar também o sistema que ele possa aguentar o calor. Enfim, essa é a parte das janelas, então, onde é produzido os raios-x, e a partir daqui onde vai ter a saída desse tubo. Esse material que existe então nessa parte da janela, ele é feito de óxido de berílio. Geradores. Essa a gente começa a falar das últimas partes dos equipamentos. Aqui a gente basicamente vai colocar sobre qual parte vai controlar a voltagem, vai controlar a miliamperagem, vai poder controlar também o tempo de exposição. É a partir daqui que toda essa parte elétrica vai ser direcionada ao tubo. Então é muito importante que os geradores funcionem bem. Ele geralmente não apresenta muito problema, mas que geralmente apresenta problemas também é uma dor de cabeça.
Bom, o gerador fornece potência necessária para o tubo de raio-x. Ele seleciona a energia, a quantidade de fótons de raio-x e o tempo de exposição. Essa é a principal função dele. Os modernos geradores são compostos de transformadores, diodos, circuitos retificadores, filamentos, circuito extrator, os timers. Também tem medidores de KVP e de MA, que são úteis nessa parte. Circuitos de controle automático de exposição, também é uma característica deles. E o seletor de ponto focal. Os geradores, a maior tarefa é produzir a voltagem extremamente alta, que a gente precisa de KV para poder produzir raio-x, né? Não é possível produzir com voltagem. E essa parte é adequada à quantidade de radiação. A gente pode controlar com as técnicas, tanto KV quanto MAS. Então, isso é um ponto importante deles. Podem ser associadas manualmente pelo operador. O técnico então coloca o KV MAS e ele responde conforme a necessidade. Os componentes de um gerador são interfaceados com os cursores microprocessados e os parâmetros técnicos já programados de modo automático. Então você programa na mesa de comando e ele te responde, né, de forma conforme você precisa nas técnicas radiográficas. Bom, componentes dele: transformadores, diodos, circuitos retificadores, circuitos de filamento. A rede elétrica é a rede comum, que é característica 220, 110, né? Vem o compensador de linha, depois vem o seletor grosso de KV. A gente tem essa parte onde tem um voltímetro, vai medir a voltagem. O seletor fino de KV, que participa dessa parte também, e o seletor de MAS. Bom, como eu falei para vocês que existem dois tipos de filamento, né? O filamento fino e o filamento grosso. Então a gente fala que é o sistema de foco fino e foco grosso. Existe um amperímetro que garante, assim como o voltímetro, a medida de como vai ser a amperagem. Bom, o tubo é essa parte onde vai receber a parte do aquecimento do filamento. Quando vai ser descarregado o KV, que vai introduzir os elétrons ao ânodo, para garantir que ele vai atravessar a parte do ânodo, existe o diodo retificador, que é esse cara aqui, ó. A voltagem vai passar, atravessar o sistema aqui, e quando chegar no diodo ela tem o risco de não voltar, não regurgitar. Então ela é novamente direcionada para o sistema. Isso mantém que o sistema flui rapidamente. Então da rede elétrica até o sistema do nosso tubo é tudo planejado, com o diodo retificador, circuito de filamentos que a gente trabalha, circuitos retificadores que mantêm então a corrente, a voltagem sempre em funcionamento também, os diodos, e esse é o sistema completo do transformador. Ele precisa pegar a voltagem e transformar em quilovoltagem. Bom, configuração dos geradores. Esse aqui é um ponto importante do tipo de equipamento que a gente trabalha. Existem equipamentos monofásicos, trifásicos e de alta frequência. Esse tipo de gerador geralmente é característico do tipo de equipamento. Esses geradores podem ser monofásicos, como já falei, alta frequência, e também tem um... Eu nunca ouvi falar do potencial constante, que depende muito da rede, mas é muito comum encontrar, vocês vão ver também, sistema monofásico e trifásico. Esse, por nota, é o mais comum. Depende, então, são os mais eficientes que funcionam bem também para os equipamentos, né? O aspecto tecnológico dos geradores causa um profundo impacto na qualidade da imagem. Isso é um ponto bem interessante a ser destacado, né? Então, se é um equipamento monofásico, se é um equipamento trifásico, a qualidade dos exames depende do tipo de gerador. Considera-se que a voltagem, o pico de KV, como a máxima voltagem aplicada ao elétron ao tubo de raio-x, né? Bom, aqui tem um sistema de tensão, não vou entrar muito em detalhe como é a formação da corrente, porque sim é uma anotação que a gente tem dos engenheiros elétricos, mas é importante saber os tipos de geradores. A corrente produzida pelo sistema monofásico, né, com a ripagem a gente tem, o sistema trifásico com 6 pulsos, o sistema trifásico com 12 pulsos e de alta frequência. O que tem de interessante nesses sistemas em geral? O monofásico ele é pouco eficiente. Mais radiação, a estrutura eletrônica é simples e é fácil manutenção. O preço geralmente também é acessível. Então, torna um equipamento monofásico de fácil aquisição. Porém, alguns problemas podem ser
caracterizado. Como eu já falei, a qualidade dos exames pode ser tão boa. O monofásico ele é comum em equipamentos portáteis, né, para fazer radiografia em pacientes de UTI, centro cirúrgico em geral, ou também em aparelhos odontológicos. O trifásico tem tensões mais constantes. A gente tem dois desenhos aqui, tanto de 6 quanto de 12 de pulso. Eles são mais constantes, o tempo curto de exposição, a radiação ocupa menos espaço, né? Eles podem ser complexos e mais caros em comparação ao monofásico, então eles oferecem uma qualidade maior. A alta frequência, como eu falei para vocês, eu não conheci esse tipo de gerador, mas existe na literatura, nos livros que eu trabalho, já falaram dele. Talvez não seja comum no Brasil, mas pode ser comum às vezes nos outros países. Eles, em menores e melhor eficiência, utilizam um inversor de potência. Ele trabalha como se fosse um serviço trifásico, só que o material de inversão de potência é o que garante às vezes a sua alta eficiência. Enfim, a gente tem o sistema monofásico, trifásico, alta frequência, que cada um tem suas peculiaridades. O monofásico ele é pouco eficiente, mas trabalha bem com um aparelho portátil, ou também odontológico, trifásico, os aparelhos mais comuns, né? Tanto os aparelhos de tomografia, quanto aparelhos também convencionais, entre outros também, mamografia, densitometria. E o alta frequência, que pode ser, que a gente pouco utilizado, ele tem uma melhor eficiência, mas consequentemente deve ter mais complexo e mais caro, pela questão da manutenção deve ser muito maior também. Bom, endurecimento de fótons. Vou mostrar aqui primeiramente essa parte, a gente volta no slide anterior. O que a gente tem de falar de importante em endurecimento de fótons? Isso aqui, a aplicação dos filtros, né? O que torna importante os filtros? Os fótons de raio-x constituem um espectro de energias, de várias energias. A filtração refere-se a um processo de remoção seletiva de fótons que emergem ao tubo de raio-x. A remoção tem a finalidade de absorver os fótons de baixa energia, ou seja, aqueles fótons que não serão úteis para poder formar a imagem radiográfica. Porém, esses fótons, além de não são úteis, eles vão irradiar desnecessariamente o paciente. Então, a gente tem uma parte nociva dessa parte. Bom, a gente sabe que o espectro magnético tem uma variação, então, né, em Hertz. Essa aplicação é a característica dos tipos de radiações que a gente estuda na física, né, todas elas em geral. E o raio-x ele se enquadra nesse padrão. Ele vai geralmente entre 10 até 100 kV, né. Acontece que, em grande parte, para os raios-x abaixo de 40 kV já não é tão eficiente. O que tem de interessante? No processo de produção então, dos raios-x, pode acontecer a produção de radiação de freamento e o raio-x característico também. É um detalhe que se tem na física de como esses elétrons vão interagir com um átomo de tungstênio, num processo de produção de um ânodo, e grande parte, 80 a 90%, dessa radiação é de freamento, sendo que o característico, né, é de 10 a 20%, é o restante disso. Isso influencia na energia de kV. Bom, e aí? O que a gente tem de interessante? O espectro então, pode variar entre fótons de 10 a 100 kV, porém, esses fótons de 10 a 25 kV têm alto poder de atenuação, ou seja, baixa transmissão. Entretanto, né, não contribui para a formação da imagem radiográfica, além de irradiar necessariamente o paciente, pode também levar a efeitos nocivos, efeitos biológicos, que a gente não espera que aconteça com os efeitos do raio-x. Para isso, então, para a gente evitar esses fótons de 10 a 25 kV que não vão contribuir para a formação da imagem, existe a utilização dos filtros, né? Esses fótons vão ser filtrados, né? Eles devem ser removidos, a finalidade de absorver esses fótons de baixo poder de radiação, que não irão contribuir para a formação da imagem. A gente destaca novamente, eles não contribuem para a formação da imagem, pelo contrário, a gente irradia o paciente necessariamente, podendo ocorrer, né, podendo até, sei lá, gerar problemas biológicos. É necessário poder filtrar essa parte. Um dos elementos que a gente coloca para poder utilizar nas filtragens em geral, a gente tem o alumínio.
esse é o mais comum. Então esse elemento que você vê aqui, ó, que é utilizado nos filtros em geral, nessa parte onde o componente da janela, ele é feito de alumínio. Aqui a gente tem uma tabela geralmente da espessura dessa lâmina de alumínio. Conforme ela vai aumentando, ela aumenta também o poder de filtração. Consequentemente, pode filtrar até mesmo o raio central. O padrão ideal que eu vejo nos equipamentos, isso também varia bastante, a gente pode pegar no seu equipamento e dar uma visualizada, é o 1.0. Ele tem uma medida em mHz aqui dando 68, né? Então ele torna-se ideal. Ele tem um efeito de biossegurança mais eficiente. Conforme ele vai aumentando, de 2 até 3, ele vai filtrando mais ainda. Então ele começa a diminuir também a concentração também dos fótons principais. Existem filtros adicionais, eu mesmo nunca vi filtros adicionais, mas a literatura trouxe algumas imagens, né? Ele também pode ser, chamamos de filtro de compensação, e adicionado ao paciente, principalmente nos exames de ombro, femoral. Eu mesmo nunca vi, mas existem relatos, né? E a partir daí ele tem uma qualidade, né? Uma feição de adição que a gente tem, que pode ser feito de cobre ou alumínio, janela lampola, e desloca um espectro na faixa de energia muito maior, um fator monoenergético. Esse processo chamamos então de endurecimento de feixe e resulta em redução de número de fótons. Então a gente aplica o efeito de endurecimento desses fótons e reduz os fótons abaixo de 10 a 25 kV, que ele só tem o poder de atenuar, né? Eles vão ficar retidos na pele e podendo causar efeitos nocivos. Uma atenção sobre essa parte. Os equipamentos, geralmente o técnico não precisa se preocupar com isso aqui. Ele já vem de fábrica, já preparado para seguir essas normas básicas. A literatura sugerida para quem quiser adquirir o livro, que a gente trabalha nessa parte de bases físicas e tecnológicas, né? É do Renato Dimenstein e Tomás Guillard. Ela é a segunda edição, ela foi revisada, é da editora Senac, São Paulo, de 2005. E para quem quer adquirir o conteúdo, a apostila ou os slides, qualquer, tá meu e-mail também disponível, né? Gmail, só entrar em contato. Qualquer dúvida pode também colocar nos comentários, pode mandar por e-mail, né? Ou pode procurar pessoalmente no colégio. Pessoal, boa noite, esse é o fim, né? Aqui tem um desenho, não sei se vai poder rodar. Enfim, qualquer dúvida pode procurar a gente e esse é o fim da nossa aula. Boa noite.